Vamos conversar um pouco sobre como nós podemos conversar com os pais dos nossos filhos, com os nossos maridos, companheiros, de uma forma saudável, sem muita expectativa. Lembra que expectativa é um orgulho, uma presunção nossa em achar que as pessoas devem agir como nós achamos que elas deveriam agir. E eu sempre falo, o homem, ele não está sentindo o que você está sentindo emocionalmente nem fisiologicamente. Eles não estão produzindo hormônio como vocês. E muitas vezes a gente espera que eles ajam de uma forma parecida com a nossa, com entusiasmo, com medo, com uma preocupação exacerbada. E nós atacamos eles, nós muitas vezes os atacamos na perspectiva de gerar alguma reação neles. Então a gente fala assim, você não tá vendo, você não tá preocupado, você vai ser pai. Isso gera muito desconforto neles. E se a gente tivesse sabedoria, que a palavra de Deus fala que a mulher sabe edifica a casa, para conversarmos com os nossos maridos? E se a gente expusesse, tivermos o ímpeto de expor os nossos sentimentos de uma forma vulnerável, de uma forma que nós dependemos dele para nos proteger e nos prover emocionalmente? Que tal a gente chegar falando, amor, eu estou um pouco com medo, apreensiva de não dar conta de ser mãe. O que você acha? E se a gente der a chance deles serem provedores emocionais e não por causa dos nossos medos, dos nossos traumas, querermos atacar os nossos maridos para defender a nossa reputação de mulher no mundo de hoje? Muitas vezes nós castramos os nossos maridos, os pais dos nossos filhos, que são os sacerdotes do nosso lar. E esse momento de início de gestação e para uma vida inteira, quem sabe a oportunidade de Deus de mudar o nosso coração endurecido e aprendermos a honrar o nosso esposo. A palavra fala que o homem deve amar a sua mulher como Deus amou a igreja. E a palavra fala que a mulher deve se submeter ao homem. E muitas vezes a gente fala, submeter? Se eu submeter ao meu marido, eu não faço nada. Meus filhos não têm nada. Que marido a gente fez? Qual é o marido que a gente colocou dentro de casa e pintou para os nossos filhos e vai pintar para esse filho que está na barriga? A mulher sábia edifica a casa. Se sinta vulnerável. Deixe ele oferecer provisão. E eu não vos falo por ser a correta. Todo dia eu tenho que me arrepender por não ser uma esposa sábia, uma esposa segundo o coração de Deus, mas que está nesse caminho, que está trilhando essa batalha, está conseguindo, em nome de Jesus, todo dia, de glória em glória, vencer um pouquinho o meu orgulho. E a maternidade foi um dos locais que mais apareceu o meu orgulho, que eu mais diminuí o meu marido. E depois eu queria que ele tivesse uma reação que eu nunca deixei que ele ter, mas eu queria que ele tivesse de uma hora para outra. E o Senhor vem tratando o meu coração, e esse é um dos estímulos dessa aula. Seja sábia, você precisa da provisão financeira, emocional, espiritual do seu marido. Não é hora de dar de forte, de fortaleza. Ah, mas ele já me machucou, mas eu não confio em homem nenhum. Para. Jesus veio homem. Deus se fez carne e habitou entre nós. Deixe ser filha de Deus primeiro. Deixe ser adotada primeiro em Cristo Jesus, para que vocês possam ser esposas sábias do seu marido. A responsabilidade deles é muito grande. E muitas vezes a gente, no ímpeto de falar demais, de querer resolução demais, de querer que eles tomem a frente logo, porque a mulher é muito imediatista, a mulher pensa demais,
A mulher sempre acha que eles são ingênuos e errados. Por a gente fazer isso, a gente se torna uma tola. E nós deixamos com que os nossos maridos fiquem fracos ou que eles se sintam incapazes. Aquelas que já tiveram filhos e que estão no segundo e terceiro, quantas vezes você não deixou o seu marido trocar a fralda do seu filho porque você falou que ele não limpa direito, ou ele não pega direito, ou ele... Ensina então, ensina ele, fala, amor, você tem coragem de falar que ele faz melhor que você? Gente, nós temos que validar nossos maridos. Nós não temos que apontar que a culpa é porque a mãe dele fez isso, o pai dele fez aquilo. Não façam o que eu fiz, gente. E aí eu já estou confessando um pecado, porque aqui é uma pecadora só dependente da graça do nosso Senhor Jesus, que está aqui conversando com vocês pela graça do nosso Senhor Jesus. Não invalidem o marido de vocês. Sejam vulneráveis. Para de ter resposta para tudo. Tem hora que eles falam, para que eu vou responder? Se elas têm resposta para tudo. A gente não tem resposta para tudo. A gente só foi treinada a não depender de ninguém. Só que nós fomos treinadas por pessoas machucadas, que não foram curadas por Deus. Então elas, como forma de amar a gente, elas nos ensinaram a não depender de homem. Só que isso é uma mentira de Satanás. O seu filho que está no teu ventre, o que está de fora também, ou o que virá, precisa do pai dele. Você precisa do pai dele. Você precisa desse apoio, para de querer tomar a frente de tudo e fazer do jeito que você quer. E eu falo agora com todo temor do coração. Nem sempre o que você quer fazer é o certo. Por mais que você veja lá na frente que a mulher ela consegue ver, consegue detalhar, não é o certo. Seja vulnerável, peça ajuda, pare de atacar o seu marido. Isso faz parte de uma concepção saudável de quem você é e de quem o seu filho irá ser.